Oi galerinha, beleza? Aí nono ano na área. Hoje com a nossa aula aqui de geometria, tá? Eu vou tentar passar alguma coisa aqui para vocês de uma aula que a gente não comentou na sala de aula, a não ser por isso aqui, a não ser por isso aqui, tá? Onde eu falei na sala de aula que eu lembro que quando eu falo da soma dos ângulos internos de um triângulo, tá? Eles são igual a 180 graus, tá? Foi isso que eu falei. Então, baseado nisso aqui, tá? Nessa atividade aqui, que eu aproveitei a atividade da professora Joyce, aproveitei e vou passar para vocês aqui, que diz assim, ó: em qualquer triângulo, a soma de seus lados internos mede 180 graus. Os triângulos possuem uma propriedade particular muito interessante relativa à soma de seus ângulos internos, né? E essa propriedade garante que em qualquer triângulo, seja ele qual for, a soma das medidas dos três ângulos internos é igual a 180 graus, tá? Então, gente, não tem muito o que fazer aqui não. Primeiro, porque vocês já são nono ano, vocês já viram aí equação do primeiro grau, e isso aqui é uma equação do primeiro grau, tá? A gente tem alguns termos aqui, né? Os termos semelhantes. Lembra que a gente isola uma incógnita e dá um resultado aqui? Então, é basicamente isso, não tem o que fazer, tá bom? Então, vê só aqui, ó. Nesse primeiro exemplo aqui, são dois exemplos que eu vou querer, porque são duas questões que eu vou colocar lá na sala de aula, tá? E eu vou deixar aqui para vocês responderem as atividades. E eu vou dar só dois exemplos aqui, baseado nessas atividades, eita, tudo enrolado aqui. Eu vou dar dois exemplos para que vocês se baseiem e respondam as atividades. Agora eu acertei. Ai, pai, essa quarentena tá mexendo com a minha cabeça. Mas tudo bem. Então, vejam só o seguinte, tá? Então, nós temos aqui, ó. Observe o triângulo. Observe o triângulo aqui. E nesse triângulo vocês vão ter esse ângulo e esse ângulo, tá certo? Cada ângulo aí vai ter um valor, ok? Mas aqui o valor não está aparecendo. Então, aqui só diz que o ângulo do... Aqui, ó, esse primeiro ângulo aqui, ele mede 2x. Esse outro ângulo aqui, ele mede 3x. Esse ângulo aqui, ele vai medir x, tá? Como é que eu vou saber qual é a medida desse ângulo aí? Bom, ainda bem que a questão está dizendo aqui que é x. Então, se é x, elas são todas iguais, tá? Então, eu vou ter aí 3x, né? Eu vou somar mais 2x mais x, não é isso? E igualo tudo isso a 180 graus. Isso vocês podem observar aqui, ok? A partir daqui, aí você observa que os termos semelhantes aqui, 3x, 2x e x, eles são somados e aí vai dar o valor de 6x, tá? E ainda repete a igualdade aqui de 180, tá bom? Aí a gente lembra lá que na equação do primeiro grau eu tenho que isolar a incógnita. Quando eu isolo essa incógnita, esse número que está aqui, ele está fazendo uma operação. Nesse caso aqui, o 6, ele está... Eita, o 6... Nesse caso aqui, o 6x, ou seja, 6 vezes x, ele está multiplicando. Se ele está multiplicando, quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele passa dividindo, tá bom? Então vai ficar 180 dividido por 6, tá bom? Vai ficar 180 dividido por 6. Quando acontece essa divisão, aí aqui, esse é um erro de digitação, tá? Isso aqui é um erro de digitação, cadê? Isso aqui é um erro de digitação, que aqui era para ficar x igual a 30 graus, beleza? Então, observem aqui os três ângulos, 2x, x e 3x.
Observem ele aí. E deixa eu tentar fazer aqui para vocês. Aqui. Tá. Vamos lá. A gente vai ter 3x mais 2x mais x igual a 180 graus, tá bom? Então, só lembrando a vocês, os três, né, ângulos internos do triângulo, eles são igual a 180, tá bom? Então, percebe aqui que... Percebe aqui, deixa eu apagar aqui, que esses termos aqui, eles são semelhantes. Então eu vou ter isso aqui, ó. Eles são semelhantes. 3x, 2x e x, tá? Nessa semelhança eu posso fazer o que? A soma. Se eles são semelhantes, já estão tudo de um lado só, juntinho. 3x mais 2x, 3x mais 2x vai dar 5x, mais 1x, 6x. Repete lá igual a 180, tá? Ainda relembrando lá a aula, quando a gente está trabalhando com a equação do primeiro grau, não pode ficar no primeiro membro, não pode ficar nenhum número, tem que ficar só a incógnita, que é para a gente poder descobrir. No caso, a nossa incógnita aqui é 6. Então eu tiro o 6 daqui, deixo só o x. Esse x vai continuar sendo igual a 180, tá? E ele está fazendo aqui uma multiplicação. Quando ele sai de um lado da igualdade para o outro lado da igualdade, ele faz esse movimento aqui, ele sai daqui para cá, ele vai vir para cá, ó. Ele vai vir para cá, tá? O que que acontece? Ele altera a operação, ele está multiplicando, ele vai vir aqui dividindo. Então, deixa eu apagar aqui. O que que vai acontecer aqui? Deixa eu puxar para cá, tá? O que que vai acontecer aqui? X vai ser igual... Deixa eu apagar de novo. Vou fazer bem apertadinho aqui. Vou puxar para cá, ó. Então, vai ser x vai ser igual... 180 dividido por 6 vai dar 30 graus, tá bom? E aí, essa é a nossa resposta final da primeira questão aí, tá bom? É só para descobrir x, tá certo? Qualquer coisa, volte o vídeo várias vezes, tá? Já que ele tá gravado aí, volte ele várias vezes para você ver aí alguma parte que você perdeu, tá? Para responder o exercício. Vamos voltar para cá. Beleza. Segundo exemplo que eu quero dar, tá? Antes de eu passar os exercícios, que é o segundo exemplo, é a questão do seguinte. No primeiro exemplo, eu queria saber qual é a soma, né, dos ângulos internos de um triângulo. Só que o primeiro exercício que a gente fez, o primeiro exemplo que eu respondi para vocês foi simplesmente para descobrir o valor de x, né? Descubra o valor de x. Então, se for só isso, a gente vai fazer só esse cálculo que eu fiz agora. Mas, se a questão aqui estiver pedindo... cadê aqui? Agora determine, que é uma das questões que eu vou deixar para vocês lá. Agora determine o valor de x e o valor de cada ângulo interno abaixo, tá? Então, se for para você descobrir o valor de x e o valor de cada ângulo abaixo, aí o que que você vai fazer? Primeiro, você vai fazer o que a gente já estava fazendo. Você vai fazer o que a gente já estava fazendo, tá? Descobrir aqui, ó, o valor de x, o que a gente já estava fazendo. Depois de descobrir o valor de x, você vai observar cada ângulo desse aqui, ó, tá? Observa cada ângulo e vê qual é a operação que se pede aqui. Por exemplo, nessa primeira aqui é apenas x. Nesse aqui é 2x, né? E nesse aqui é 2 mais 20 graus, tá? Então, você tem que observar isso aqui. Depois que você achar o valor do x, tá? Do seu x, esse valor, por exemplo, se x for igual a 1, então, o que vai acontecer? 2
2 vezes x, ou seja, 2 vezes 1, que vai dar 2, certo? Isso aqui é 1 grau, tá? Vai dar 1 grau. Se o valor que você achou lá foi 1 grau, então x é igual a quem? X é igual a 1 grau. Então você coloca aqui, ó, x é igual a 1 grau. Então 1 grau mais 20 graus, 21 graus, tá? Então a questão só é essa. Depois que você achar o valor de x, aí você vem para cá, para o seu triângulo lá, aplica o que está se pedindo naquele triângulo, tá? No caso aqui é um valor direto, aqui é uma multiplicação e aqui é uma soma. Bom, vamos discutir aqui ó, o triângulo. Então, percebeu aqui, né? O primeiro passo, qual é o primeiro passo que você tem que tomar? Determinar o valor de x. Então, você tem aqui, ó, 2x, tá? 2x mais 20 graus, certo? Lembra que na matemática eu tenho que deixar os termos semelhantes de um lado, então eu vou deixar só 2x de um lado, eu vou deixar x desse lado e vou deixar x desse lado. 20 graus ele vai para o segundo membro, tá? Para o segundo termo. E tudo isso aqui fica no primeiro termo. Então eu vou somar 2x mais x, 3x. 3x mais x, 4x, tá aqui, ó, 4x, tá? E eu vou colocar para cá, ó, o 20 graus aqui, ó. Ele tá negativo. A questão é que não muda o sinal, muda a operação. O menos 20 graus aqui tá somando. Quando ele sai desse lado da igualdade e vem para esse lado da igualdade, ele vem subtraindo, tá? Então por isso que ficou menos 20 graus. Aí o que acontece? 4x vai ser igual a 180 menos 20, 60 graus, tá bom? Então, aí a gente vai para aquela questão de novo. X é incógnita, fica desse lado. 4x é número, não pode ficar no primeiro membro, vem para o segundo membro. Aí observa aqui que x aqui está 4x, ou seja, está multiplicando, né? Ele vai ter que ir para o outro lado, fazendo o quê? Dividindo, ou seja, ele muda a operação. Mudou a operação, tá aqui, aí vai dar 160 dividido por 4, vai ser igual a 40 graus, tá bom? Então, entender essa parte aí, né? Qualquer coisinha, o bom de vídeo é isso, que você pode voltar a parte que eu falei, que você não entendeu, volta de novo e tenta entender aí novamente o que foi que eu falei. Pronto, pessoal, sabendo do valor de x, né? Que vai ser aí x igual a 40 graus. Aí eu vou considerar os valores lá do triângulo aqui, ó. X, 2x, x mais 20 graus. Considerei isso aqui, então eu observo aqui, ó, x, 2x, x mais 20 graus. Eu sabendo que x é 40, então no primeiro eu já respondo. X é igual a quanto? 40, tá? E 2x vai ser igual a quanto? Vai ser 2 vezes 40, vai dar 80. E no outro caso, x mais 20 graus. Só que x é quanto? X é 40 graus, tá? X sendo 40 graus, então vai ser 40 mais 20. Então x é igual a 60 graus, tá bom? E se você fizer a soma aqui do primeiro caso aqui, ó, deixa eu puxar para cá, 40 mais 80 mais 60, né? Deixa eu botar bonitinho aqui. 40 mais 80 mais 60, né? 0 mais 0 mais 0 vai ser 0. 8, 4 mais 8 vai dar 8, 9, 10, 11, 12, mais 6 vai dar 18. Então, confere aí a soma dos três ângulos internos do triângulo. Tem que dar 180 e nesse caso aqui deu e sempre vai dar, tá? Isso aí não muda nunca não, a não ser que você tenha feito o seu triângulo aí de outro planeta e ele dá esse valor aí, mas fora isso, tá? Vai ser 180 direto, beleza? Então deixa eu tentar, vamos tentar conferir aqui.
Deixa eu fazer aqui no quadro. Vamos lá. Pagar outra conta aqui. Aqui, consegui. Pronto. Nesse segundo caso, a gente vai ter... primeiro, a gente vai achar o valor de x, tá? Para depois a gente conseguir aí achar o valor de cada ângulo, tá? Então a gente vai ter lá na conta, a gente vai ter 2x mais x, que é um ângulo, aí vai ter mais x, que é outro ângulo, e vai ter mais 20 graus, é isso? 2x é um ângulo, x é outro ângulo, x mais 20 graus é outro ângulo. Então, a soma dos três ângulos, a soma disso aqui tudinho, tá? Vai ser igual a 180 graus. Tá bom? Então, 180 feita. Na escola do mesmo jeito. 180 graus, tá bom? Então, vai ser isso aí. Aí, lembra que aqui no primeiro termo, o que vai acontecer? No primeiro termo, a gente separa os termos semelhantes. Só quem é semelhante é daqui para cá, ó. Daqui para cá é quem vai ser semelhante, tá? O que eu vou fazer? Eu separo esses caras. Então eu deixo aqui 2x, eu vou separar dessa forma, mais x, certo? Igual a 180 graus. Aí nesse caso aqui, ó, x mais 20 graus. O 20 graus, ele aqui está somando. Ele sai somando e vem para o segundo termo, subtraindo, menos 20 graus. Então, eu somo aqui. 2x mais x vai dar 3x. 3x mais x vai dar 4x. 4x. 4x igual a 180 menos 20, 160. Aí lembra lá de novo, lá da matemática, eu deixo a incógnita sozinha no primeiro membro, né? Igual a 160. Esse valor que estava aqui, esse número daqui, ele sai do primeiro membro. Aqui ele estava multiplicando, ele vem para cá, para o primeiro termo, dividindo, tá? Eita, meu Deus. Ele vem para cá, dividindo. Então vai ficar x igual a 160 graus dividido por 4. Então, deixa eu puxar para cá. Vai ficar x igual a 160 dividido por 4 vai dar 40 graus. Beleza? E aqui é o nosso valor. Anotou aí? 40 graus. O interessante é que você faça isso aí acompanhando comigo, tá? Então, 40 graus. Beleza? Olha aí, repetindo aqui, ó, o cálculo, tá? 2x mais x mais x mais 20 graus. Esses termos aqui todinhos são os três ângulos do triângulo. A soma deles três tem que dar igual a 180, beleza? Vai ter que dar igual a 180. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Deixa eu vir para cá e deixa eu fazer aqui. Pronto, beleza. Lembra que o triângulo, ele tinha, acho que ele tinha isso aqui. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Vamos ver o que ele tinha aqui. Aqui. Vamos lá. Olha o triângulo aqui, ó. Olha como é que ele era, tá? Ele tinha isso aqui, que esse ângulo que é x, esse ângulo que é 2x, esse ângulo que é x mais 20 graus. Então vamos anotar isso lá no quadro, tá? Pra gente não esquecer aqui. Pronto. Vamos anotar aqui. Então eu tinha alguns ângulos, tá? Eu tinha o ângulo de x, eu tinha o ângulo de 2x e eu tinha um ângulo de x mais 20 graus, tá? Quando a gente faz os nossos cálculos, a gente descobre que x é igual a 40 graus. Então aqui a gente já mata o primeiro ângulo. Esse ângulo que tem só x vai ser x igual a 40 graus, tá?
Nesse segundo aqui, a gente tem 2 vezes x. Como a gente já sabe que x aqui ele é 40 graus, então o que eu faço? Vai ser aqui 2 vezes 40 graus. 2 vezes 40 vai dar 80 graus, tá? E aqui é a mesma coisa. Como eu já sei que o valor de x é 40 graus, então vai ficar 40. Vai ficar aqui 40 graus mais 20 graus. 40 graus mais 20 graus, 60 graus. E quando você soma 40, não vou escrever mais não. Quando você soma, quando você soma aqui 40 mais 60, 40 mais 60 mais 80, a soma disso aqui tudo é 180 graus. Aí provando como é, né, essa questão dos 3 ângulos internos serem iguais a 40, tá bom? Então vocês vão responder o exercício, tá? Deixa eu mostrar ele aqui, pra cá. Vocês vão responder os exercícios, tá? No primeiro, vocês vão descobrir o valor de x, certo? Primeira questões aqui, ó. Então, pode observar aqui, na questão eu vou deixar isso aqui para vocês me darem o valor. Determine x em cada triângulo, ok? Então, eu vou deixar lá a fotozinha para vocês responderem. Determine x. Então, aqui você só vai descobrir o valor de x. Não vai somar o valor dos ângulos, não. Determine o valor de x. E depois vocês vão fazer a questão da seguinte forma. Determine o valor de x. Determine o valor de x. Aqui. E o valor de cada ângulo. Então, depois que você achar o valor de x, você aplica, tá? Aqui e vê se ele está somando, se ele está multiplicando, tá? E aí você vai resolvendo, ok? Isso aí vai estar no Google Forms, tá bom? Vá lá, responda. Vai ter alternativa para você marcar lá. Mesmo sendo de marcar, não deixe de fazer os cálculos para não dar um chute errado, beleza? Faça aí com responsabilidade. Então pronto, pessoal, a nossa aula por enquanto é essa daqui, e qualquer coisa volte à sua aula, repita isso aí e não perca nenhuma explicação, refaça novamente, tá bom? E outra coisa, se você conhece o seu colega aí da escola que não está fazendo atividade, manda essa atividade para ele, porque essa daqui só não, manda dos outros professores também, e diz a ele que ele corre o risco de ser reprovado. Eu sei que a gente está nessas condições, umas condições muito peculiar, então a forma que a gente tem de avaliar vocês por enquanto é vocês fazendo as atividades e de forma correta, tá? Então aproveitem e façam todas as atividades que vocês puderem. Outra coisa não se preocupem com a quantidade de atividade, né? Tá sendo muito difícil, tanto para vocês quanto para a gente também. A gente parece até que está trabalhando mais do que trabalha quando se vai para a escola, tá? Mas eu quero que vocês façam as atividades de acordo com a tabela, e aí nessa tabela aí eu vou colocar a tabelinha aqui do lado, tá? E aí você percebe que na segunda-feira é uma aula, na terça-feira é outra aula, na quarta-feira. Então faça isso aí, pegue os dias da semana. Naquele dia, na segunda-feira, eu vou fazer atividade só desses professores. Caso você já tenha feito, aí você vai para o professor de um próximo dia, tá bom? Mas por enquanto é só, não se preocupem, não se matem, dá para fazer essas atividades aí tranquilo, tá bom? Então até mais e a gente se vê na próxima aula. Show, papai, tô com saudade de vocês, viu?